Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo Verde. E a nossa primeira convidada do dia sou eu. Ai! A Thaís, gente, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Mas antes eu queria falar uma coisa. Hoje é dia 2 de setembro. E setembro é um mês muito especial para mim, porque é a minha data de aniversário de casamento. É um mês que nasceram meus 2 filhos e esta moça aqui presenciou o nascimento dos 2. Estava nos 2, né? Estava lá. Firme e forte. Apresentou. Então, assim, não podia ser outra pessoa, né, Tá? Gente, obrigada. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira obstetra. Não só enfermeira obstetra, né? Mas eu tenho uma startup em São Paulo. A Rê faz parte desse nosso projeto lá em São Paulo. A gente está fazendo um projeto lindo, tecnológico. Em breve, com certeza, teremos aí grandes novidades no mundo da neonatologia e tecnologia, né? Com certeza. São 15 anos aí na obstetrícia. Esse ano eu completo 20 anos de enfermagem. Eu já sou uma senhora, né, na enfermagem, mas tem muitas histórias, tem um currículo bem grande. E eu fiquei muito feliz com esse convite dessas duas queridas aqui, né? Tive a oportunidade de estar nos 2 partos da Rê, foram partos incríveis, muito especiais. E muito honrada de ser a primeira convidada. Desculpa, gente, quem não foi a primeira, sinto muito. Um beijo, me liga! Primeira coisa, me fala de onde surgiu esse negócio de ser enfermeira obstetra. Conta um pouquinho, né? De como nasceu aí uma enfermeira obstetra. Bom, na verdade, eu comecei com contato com a obstetrícia antes mesmo de entrar na faculdade, antes mesmo de pensar que eu iria me especializar nessa área, né? E eu sou formada há muito tempo. Então, gente, eu venho de uma formação, assim, dos primórdios da obstetrícia, onde o parto humanizado, aqui, pelo menos, não era, assim, tão forte. Falar sobre a humanização era meio que chocante, né, nesse cenário. E eu trabalhava no centro cirúrgico, eu ainda era técnica de enfermagem, eu amava o centro cirúrgico, na verdade, era o que eu queria viver para sempre, mas por ironia do destino, não sei, né, como foi, tinha uma enfermeira obstetra, que era coordenadora na época do hospital que eu trabalhava, que sempre precisava de funcionário para cobrir o setor do centro obstetra. E era uma estrutura totalmente diferente do que a gente vê hoje, né, na realidade, mas eu sempre tinha muito interesse, porque eram bebês, era totalmente diferente das cirurgias, né, onde a gente via o paciente só dormindo. E aí eu sempre me oferecia para descer, para ajudar. A Adriana ligava lá, quem pode? Daí eu sempre ia e tal. E era um modelo, gente, de assistência muito precário, pesado, tenso, onde o parto, o protagonismo não era da mulher, ainda se paria em posição ginecológica, né, quase não se tinha analgesias de parto, a mulher ficava em jejum, não tinha acompanhante, então era dessa época. Daí o povo fala, nossa, aí você quis ser enfermeira obstetra? Mas aí, né, tinha uma pessoa incrível, né, um ser de luz, que para mim é a minha maior inspiração, que é a Adriana Brandão. Ela foi minha professora, ela foi minha chefe no hospital e depois ela foi, assim, felizmente a minha professora na faculdade. Ela foi como uma mentora para mim e eu sou muito grata porque, ela levou muita luz para aquele lugar. Ela escreveu um projeto para o governo e o governo autorizou uma verba para um hospital público para transformar o centro obstétrico em um centro de parto. E aquilo para mim foi tão incrível. Ela era SUS e o Sistema Único de Saúde era extremamente defasado. A gente ainda tem muitas questões, né, que precisam ser vistas, melhoradas. Mas a Adri, ela fazia o negócio acontecer e ela trazia de verdade essa ideia. Eu lembro quando chegou a bola de pilates na sala de parto, o cavalinho, né, que é o assento ativo. O chuveiro, a estrutura desse hospital era muito pequeno, e a mulher podia ir no chuveiro, e aí a equipe falou assim, o quê? A mulher vai levantar da cama para ir no chuveiro, ela vai tomar um suco, era um choque de realidade, e aquilo para mim foi tão incrível, foi tão forte, eu falei, gente do céu, o que é isso? Quero ser.
E aí me trouxe uma sensação, na época era uma sensação de autonomia, né? Que depois eu fui descobrir que não era tão assim, mas e hoje a Adri não está mais aqui, infelizmente ela está em outro plano, né? Faleceu muito jovem, na verdade, e ela deixou um legado aqui para a gente, para as enfermeiras obstetras, e que eu espero que, Adri, você esteja me vendo, da onde você estiver, que por mais desafiador que seja, eu estou aqui tentando cumprir aquilo que você deixou para a gente, né? Como uma ordem mesmo de fazer a obstetrícia de forma individualizada, segura, assertiva. E eu acredito, gente, não só eu, mas eu acredito que todas as pessoas que fazem parte do cenário, né, que envolve o parto, pediatras, médicos obstetras, enfermeiras obstetras, doulas, são profissionais, né, são agentes transformadores. Então a gente veio aqui para mudar o mundo. E para mudar o mundo a gente precisa mudar a forma de nascer. Né? Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso, apesar de todas as dificuldades que parir no Brasil, eu diria, né? Mas com certeza assim, a minha maior inspiração foi essa minha professora, e eu sigo firme depois de 15 anos e me atualizando cada vez mais, né, para trazer uma assistência segura, assertiva, minimizando risco. Então essa é a minha inspiração. A Thaís fala bonito, né? Fala. Gente, ela tem o dom da oratória, gente. Eu ia falar agora. Qual que é a diferença de doula e enfermeira obstetriz? Agora você chegou num ponto bem importante. Eu acho que é até importante, né? Muita gente não sabe. Não estava no nosso script, gente, essa pergunta, mas eu já ia trazer ela, na verdade. Eu também ia fazer. Eu acho que, assim, o mais importante de tudo, gente, é a gente poder entender os papéis de cada um, né? Uhum. E hoje, as pessoas nos qualificam, né, e nos colocam nessa mesma posição de trabalho que as doulas. E, gente, de verdade, eu acredito demais num processo onde a doula está inserida, uma assistência onde a doula está inserida, porque ela traz uma assistência totalmente voltada para o processo emocional dessa mulher e que está totalmente, diretamente ligada ao processo do parto, né? Não só durante a gestação, mas no parto e pós-parto. Mas a doula, ela tem uma função que volta para o olhar das emoções. Ela também é uma educadora perinatal, né? Então ela também traz os cuidados com o bebê, a amamentação, mas no parto o papel da doula é o olhar para a mulher, voltado para métricas e rege aquilo que está no sentido de métricas não farmacológicas para o controle da dor, o uso de propostas que não usem a medicação. Então, o foco voltado à respiração, a técnicas que possam ajudar essa mulher a lidar melhor com a dor. E, gente, como é isso faz muita diferença na assistência ao parto, porque o parto ele é regido pela dor. A gente precisa da dor. Sem ela não existe o parto, não existe o nascimento. Então, ela tem um ponto muito importante, né? E o nosso trabalho quanto enfermeira, ele é técnico, né? E que muita gente não sabe disso, inclusive os médicos, as equipes não sabem disso, né? Porque eu chego no hospital e as pessoas dizem, olha, a doula chegou. Eu não me sinto ofendida, na verdade, porque me coloco nesse lugar. Aliás, eu me sinto até honrada. Mas não é o meu papel, não é a minha função. Então, eu estou ali como um agente técnico, né? Então, a nossa proposta é conduzir assistência, tá? Na tomada de decisões, a mudança dos planos, a transferência para o hospital, né? Toda a parte de evolução do parto, do trabalho de parto, o monitoramento fetal, o monitoramento da mãe. Então, tudo isso a enfermeira obstetra vai fazer. Claro que a gente também pode trazer questões que estão ligadas a um processo emocional, mas o nosso foco é garantir o bem-estar da mãe e do bebê para que tudo corra bem durante o trabalho de parto. Então, são dois papéis diferentes, mas como num quebra-cabeça, se encaixam perfeitamente. Nossa, você falou isso, eu lembrei. Porque assim, a gente faz 1000 cursos, né? Principalmente quem quer parto normal, acaba indo atrás, né? Principalmente quem quer muito, assim, né? Acaba indo atrás de informação, acaba chamando toda uma equipe, né? Mas uma coisa interessante que você falou, né? Sobre essas técnicas, né? Da mãe conseguir se acalmar, técnicas de analgesia não farmacológica. Gente, porque assim,
chega na hora, A Rê é a prova viva, né, Rê? é assim, você pode estudar, assim, meses. Quando chega na hora, assim, bate um desespero. E todos aqueles cursos de respiração, sabe, que a gente compra? Fala, gente, onde eu enfio isso Gente, agora? cadê? Na hora Cadê a caixinha do curso? você só quer que pare a dor, não é? Gente, você só quer ver a imagem do anestesista. Ele é a figura mais legal da sala, no final das contas, né? Exato, incrível. Como é importante, né? Então, a doula, eu acho que a doula é importante para trazer de volta essa consciência, né? Nossa, De total. calma, Falou, estamos, nossa, isso, né? você falou a palavra certa, consciência. E é engraçado, gente, porque eu gosto de trazer dados, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz assim, que mulheres que são acompanhadas por enfermeiras obstetras, né, por equipes de parto, até o próprio acompanhante, doulas, profissionais, né, nesse cenário de parto, eles reduzem significativamente o uso de medicação, o uso de internação precoce, a medicalização excessiva. Os desfechos são muito mais positivos, a satisfação da mulher, que é algo que ninguém conta, gente. Satisfação da mulher no parto não é algo que é colocado, é velado isso. Nossa, Então, é interessante que a própria ciência traz, e eles colocam assim, ó, preferencialmente que as pacientes elas sejam acompanhadas, quando é um pré-natal de baixo risco, sejam acompanhadas pelas enfermeiras obstetras, porque a gente sabe dos desfechos, as chances e as respostas positivas para o processo do parto, né? É muito legal. você tem alguma história, assim, que foi marcante para você? Você gostaria de dividir com a gente? Nossa, gente, eu tenho muita história marcante, tenho muito parto. Na verdade, eu acho que assim, histórias de parto a gente sempre tem, mas para mim, a história de parto de mulheres, por exemplo, que a primeiro parto foi cesárea, e muitas vezes uma cesárea sem indicação, uma mulher que foi ludibriada no pré-natal, muitas vezes, olha a polêmica, E aí gente. fica muito. Fica com aquele negócio, né? Tipo assim. E aí eu sempre falo que a gente deseja assim, muito que todas as mulheres, pelo menos, passem pela experiência do trabalho de parto. Mas tem algumas mulheres, especialmente essas que tiveram cesáreas anteriores, gente, eu desejo tanto que essas mulheres passem, porque para elas é como se fosse um sentido de ressignificar, assim, o parto, sabe? E eu já tive várias experiências, como a percepção dessa mulher, a hora que esse bebê nasce, e ele vem pro colo, né, da mãe, gente, não tem como a gente não se emocionar. Todo mundo é tomado por ocitocina, assim, que transcende, transborda, né, essa emoção. Então, assim, só agora já me vem 3 partos na cabeça de mulheres que eu acompanhei, que o primeiro foi cesárea e o segundo foi o parto vaginal. E eu lembro de uma delas, que é uma pessoa muito querida, inclusive nasceu dia 24 de dezembro, o bebê dela, ela sabe de quem eu estou falando. Se ela assistir esse vídeo, e ela fala assim pro obstetra, ela fala assim, a coisa que eu mais quero fazer é carregar o meu bebê no colo, porque eu não pude carregar o primeiro. E daqui o primeiro foi vaginal também, né? E aí eu tenho esse vídeo, inclusive, lá no meu Instagram, a hora que o bebê vem pro colo dela, gente, eu assisto esse vídeo, eu choro até hoje, eu estava presente nesse vídeo. Também, Todos os fios E ela chora da emoção, não só do nascimento, mas de poder ter sido a primeira pessoa a carregar, de ter visto o bebê dela. Gente, porque é isso. A primeira pessoa que precisa ver o bebê é a mãe. Se esse bebê tá bem, as condições são favoráveis, a gente não precisa, né, de uma indicação aí de... Eu tô na contramão. Não tô, né? Na verdade, você tá, amiga. Vira pra lá. Calma aí que saiu do... Eita, rapaz! Tudo Viu bem, só, gente? Eu gente? pegando desvio da rota. Peraí que ele tá... Mas a gente tá em Piracicaba. Você tem que ir pra lá. Calma aí que ele deu Eu não tilt percebi. aqui. Eu tô voltando. Tem que ir pra lá e Você vai virar... subir lá. subir Você vai e subir virar à lá. esquerda. Você vai pegar, tipo, a Independente. Tá, pra cá. Né? Isso. Pode ir. Isso, à direita. Direita aqui e subir. Ai, Isso. Tá bom. então, Nossa, uau. então, assim, a proposta do bebê que nasce bem, né,
que não precisa de atendimento imediato no berço, que é o que todo mundo acha, né? Que o bebê que nasce precisa ser visto, clampeado o cordão imediatamente, precisa limpar o bebê como se fosse uma máquina ali, uma roupa no tanque, né? Que você esfrega, tira todo o vernix e acha que você está protegendo esse bebê. Não tá. Sinto muito, gente, mas não tá. Tá? Então, essas experiências para mim são muito positivas. Eu tive uma experiência de parto e esse, na verdade, não foi um parto com desfecho Então a gente vai porque tá doido. positivo, assim, foi um desfecho negativo, mas gente, eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou trazer duas histórias, porque uma das histórias é um desfecho de óbito, mas foi a história mais incrível que eu tive na minha carreira. E eu mandei mensagem pra mãe se eu podia trazer a história, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? Depois você vai editar isso. E aí, se ela falar que eu não puder, aí você vai ter que tirar essa história e eu coloco outra, tá? Então, isso foi o ano passado. Eu já tinha acompanhado a segunda gestação. A primeira nasceu, o bebê nasceu na Bélgica. O segundo nasceu aqui no Brasil. Eu acompanhei. Foi um parto, nossa, incrível, um parto rápido. E aí ela engravidou pela terceira vez, mas ela teve uma gravidez gemelar, eram duas meninas, mas eram incompatíveis com a vida. Então a gente já sabia que seriam bebês que não iriam sobreviver, apesar da fé e da esperança que a gente tinha de que talvez na hora que nascesse seria tudo diferente. E ao longo da gestação, eu fui acompanhar essa paciente, acompanhei o pré-natal com ela, acompanhei o parto. E assim, gente, eu não sei explicar para vocês a sensação que é, porque você nunca levanta da cama pensando que você vai para um parto onde você sabe que os bebês não vão ficar com a mãe, que eles não vão embora para casa, né? E eu acho que quando alguém, por exemplo, alguém da sua família, você perde um avô, uma avó, já é difícil, mas a gente está entendendo que é o curso natural da vida. Agora, uma mãe que perde seus filhos, não tem nem nome para isso, né? Não existe isso. A gente, quando perde a mãe, a gente fica, ó, foi uma mãe quando perde seus filhos, o que ela se torna, né? E eu acho que foi um grande aprendizado, assim, de alguma forma a espiritualidade, eu acredito muito isso, a gente tinha algo para aprender. Não só eu, mas todas as pessoas envolvidas nesse cenário, nesse parto, tinham algo para aprender com a história dessa mulher. E foi até uma história de fé, assim, na vida dela. Ela quis seguir com a gestação, foi contrariada. Muitas equipes, você tá louca, você não pode, é um risco para você e tal, isso aqui é para sua saúde, vamos resolver isso. E aí ela falou, eu vou seguir. Foi para uma médica em São Paulo, essa médica de São Paulo vira e fala assim, olha, você sabe que a gravidez da Cláudia Raia é muito mais arriscada do que a sua gestação, né? Uma gravidez com 50 e poucos anos é um risco. Ela falou, mas por enquanto tá tudo bem com você com o bebê, né? E ela falava assim para mim, Thaís, como é que cabe a mim interromper, dizer agora chegou a hora e é isso, né? E aí chegou o momento que de fato não dava mais para seguir, com 28 semanas foi feita uma cesárea, né? E foi feita uma cesárea por conta da situação, né, do quadro, né, das meninas, por questões de segurança mesmo, pensando em quesitos de emergências obstétricas. E a gente fez um preparo, nós preparamos um ambiente para essas meninas nascerem. Então elas foram direto pro colo da mãe, elas foram batizadas na sala de parto. Ai, que legal. Gente, e é engraçado que era para ser uma pediatra, mas no fim essa pediatra não estava lá. Quem foi? Foi um outro pediatra. E ele foi tão querido, e ele chegou e falou para ela assim: olha, mãe, se o pai ficar muito emocionado, porque é o pai que ia batizar as crianças, se o pai não conseguir, eu tenho curso de batismo, viu? Então eu posso batizar. Ele se propôs a batizar as meninas. Em que cenário que você vê isso dentro da obstetrícia? Em que cenário você vê? Né? Então estava todo mundo muito envolvido com ela ali, né? Que geralmente quando a gente vai falar de luto neonatal, que é um tema que nós não estamos aqui para falar sobre isso, é um assunto que ninguém conversa, que ninguém fala. Essa mulher não é vista, né? Ela não tudo é velado, tudo é escondido, não se fala sobre. E nesse contexto, eu achei tão legal que eu cheguei lá no hospital e a coordenadora do hospital, né, da materna, falou assim: eu tô tão feliz, Thaís, que você veio, não podia ser outra pessoa a não ser você. Não porque eu me ache uma enfermeira melhor, nem longe, né, sem sombra de dúvidas, eu penso isso, mas porque eu sempre lutei para esses casos de luto neonatal a gente poder dar voz e visibilidade para a família. E todo mundo, inclusive a equipe obstétrica, a obstetra dela, sabe, um carinho.
todo mundo estava preocupado na hora que essas meninas fossem sair ali do útero, a dificuldade em sair, e as meninas saíram assim, como se elas tivessem pulado para fora, assim, sabe? E aí, imediatamente, elas já foram pro colo da mãe, todo mundo foi tomado por uma emoção, veio até uma equipe de fora, né? Essa mãe é cientista, então ela entendeu que poderia fazer registros para questões acadêmicas, a nível de estudo, com muito respeito ali, sabe? Então todos estavam envolvidos ali naquele cenário. Gente, eu vi a presença, assim, manifesta do Divino Criador na sala de parto, como eu nunca tinha visto na minha vida, assim, sabe? E eu tenho, só um parênteses aqui, eu tenho uma relação com uma ave aqui, quem me conhece sabe, com o tucano, né, que é uma ave, para mim, eu considero até uma questão da espiritualidade, por algumas questões que eu passei. E no dia que eu cheguei no hospital, eu estava assim, muito ansiosa por esse parto, eu estava um pouco tensa, né, pensando como é que a gente ia agir perante uma situação como essa. E aí eu falei, Deus, me dá uma paz, eu preciso de uma paz que excede todo entendimento, conduz as minhas mãos, as mãos das pessoas que vão estar lá. E a hora que eu olho para cima, no telhado da Unimed, tinha um tucano sentado ali. E eu na hora eu me vi assim, Deus me deu um abraço, eu falei, gente, Tá tudo bem, tá né? tudo bem. E, gente, foi algo Incrível. surreal. Ela, numa paz que excedia todo o entendimento, o marido, e falava as minhas meninas, as minhas filhas, né? Todo mundo abraçou, a família entrou pro centro cirúrgico e ficou todo mundo ali. Elas foram pro quarto depois. E por que eu falo isso? Porque é tão engraçado que na minha época de assistência, as mães não podiam ver nem os bebês. Esses bebês já eram tirados das mães, eram encaminhados para o necrotério, né, para as salas, né, para os lugares, e essas mulheres não iam nem ver os seus filhos. E a gente entende o quanto é importante que essa mãe reconheça esse papel do luto, carregue os seus filhos, registre aquele momento. Gente, foi assim, sobrenatural. Acho que foi a experiência mais assim, sobrenatural que eu tive, de fé, de tudo, assim, né? Quanto que é importante isso é também a mensagem, né? Às vezes a gente não é dono da verdade. Nossa, né? E muitas vezes, assim, a gente vai na boa intenção, né? Falar pra mãe, né? Falar assim, olha, né? Não existe prognóstico pra criança, né? Tem uma condição qualquer de saúde compatível com a vida. Mas quem conhece seu corpo, quem conhece a sua história, quem tem o seu contexto próprio é a mãe. nossa. Então, assim, acho que tirando casos muito reservados, enfim, assim, a chance da mãe ter uma complicação muito grave, gigantesca, salvo algumas condições muito, sabe, específicas, eu acho que é nosso papel respeitar também, né, a vontade dessa mãe. Nossa, então, assim, se ela quiser um parto, né, quando tem condições, que muitas vezes acontece, né, quando tem óbitos e tal, da mãe querer ter um parto normal, né, ou as mães que não querem ter um parto normal de jeito nenhum, tudo isso tem que ser respeitado. A mãe quer ficar com o seu bebê no quarto, né, por algum tempo, o quanto isso é importante, né, para a mãe conseguir ter digerir, né, o que está acontecendo, digerir é uma palavra feia, mas assim, elaborar essa história, né, direito, né, até como forma de superação, né, do que aconteceu, elaborar, né, dar um outro significado para isso. Do que vai ser no futuro para essa mulher, né? Então, tudo que a gente faz nessa assistência, ela vai repercutir no futuro para essa família. Então, olha que responsabilidade que nós temos, assim, né? E eu lembro que no final ainda a obstetra chega para a paciente e fala assim, vamos fazer uma oração? E ela dá a mão para a paciente, a gente faz um círculo na sala e ela faz uma oração. Eu nunca vi isso na minha vida. E a médica se emociona, é tomada assim pela emoção, a família. Eu falei, gente, o que né? Então, é algo que eu sempre sonhei e idealizei na minha vida, na minha carreira, é que toda mulher pudesse ser assistida dessa forma. E eu não estou falando só sobre parto normal, porque de fato, às vezes a gente vai precisar de uma cesárea, gente. Às vezes a gente vai ter que mudar o plano. Né? A cesárea está aí, é uma cirurgia, salva a vida da mãe do bebê, claro, né? Precisamos de indicações para isso, mas é como essa mulher é vista. Ela é tratada como um ser individual, né? Você coloca todo mundo dentro de uma bacia e trata todo mundo igual. Então, isso para mim acho que foi a experiência mais
sobrenatural, assim, mais forte que eu tive, assim, na minha carreira. Posso entrar num assunto meio polêmico? Pode. A gente quer falar um pouquinho, a gente quer saber, na verdade, né, tá? Porque, assim, o parto domiciliar é meio que ainda um tabu pra gente, né? Eu vou ser muito sincera, assim, quando eu estava na faculdade, ainda não tinha experiência, né? Sim. A gente, quando tem a formação médica, a gente tem uma coisa de, nossa, não, parece que a mãe está sendo uma irresponsável, né? Por exemplo, não ter lá uma UTI neonatal dentro da sua casa, né? Para caso o bebê precise e tal. Mas assim, a gente vai envelhecendo e vamos olhando um pouco mais para a ciência, né? De fato, e vendo que, assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando você olha, por exemplo, a literatura sobre isso, né? A literatura é um pouco escassa no sentido de, não temos muitos ensaios clínicos, né? Sobre No Brasil. Então, No Brasil. sobre, porque assim, uma pesquisa que seria muito boa seria um ensaio clínico. Você dividir dois grupos antes de nascer, dois grupos homogêneos, um vai para parto hospitalar e o outro vai para parto domiciliar e vamos ver os desfechos. Entendeu? Mas assim, esse tipo de estudo ainda é muito pouco feito, né? O que tem mais é estudos observacionais mesmo. Depois que aconteceu, né? Depois a gente vai olhar os desfechos, né? E aí, assim, o que a gente vê, né? Eu dei uma olhadinha, assim, poxa, olha que legal, né? Lugares onde existe bastante padronização do parto domiciliar, tipo na Europa, tem muito mais, né? Parto domiciliar lá, por lá, né? A gente vê que o risco é muito parecido com o risco do parto hospitalar, muito parecido. Inclusive, tem alguns desfechos que são melhores no parto domiciliar, do tipo sucesso no aleitamento materno, Menores sangramento, maior a chance do parto espontâneo, que tem menor, né, risco sem intervenções. Sem intervenções farmacológicas, né? Não só farmacológicas, como instrumental, né? Epísio, manobras cesáreas, manobras, essas coisas todas. Exato. Mas aí, quando a gente vê alguns estudos, olha que engraçado, quando a gente vai para estudos em países onde isso não é muito bem padronizado, do tipo Estados Unidos, né? Que é um país que, assim, faz muito pouco parto domiciliar lá, eles não recomendam muito, e nesses lugares os estudos já apontam maior a taxa de morte neonatal, né? Você pode falar do Brasil, você pode falar do Brasil. O que tem no Brasil, tá? Que você costuma ver? Eu posso te falar de dados, assim, né? É muito importante a gente trazer isso. De fato, a Europa, eu acho que é o maior modelo que a gente tem do planeta sobre assistência do parto domiciliar planejado é na Holanda, né? Em Londres e no Canadá. Mas a Holanda, ela é, assim, a nossa maior referência, né? E é muito interessante que os estudos mais recentes, e a gente não precisa, assim, né, muito longe, né? Em 2019 a gente teve um estudo publicado em Reino Unido com mais de 15 mil mulheres que foram acompanhadas de partos domiciliares e partos hospitalares. E as taxas, os desfechos foram os seguintes: não houve aumento, né, de morte materno e nem fetal por se acompanhar com uma paciente de baixo risco no parto domiciliar. Então, assim, é tão seguro, né? Porque numa das perguntas que nós escrevemos assim, Thaís, o parto domiciliar é seguro? E aí agora a gente vai entrar naquela polêmica aqui no Brasil. Eu falar isso, posso ser cancelada, mas tá tudo bem, é sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre assuntos assim. Sim, o parto domiciliar planejado, bem grandão, gente, tá? Que é planejado, ele é seguro, sim. Com né? gestantes de baixo risco. Com gestantes de baixo risco habitual. E a gente tem que entender vários critérios, né? Porque não é simples assim, né? Então você fala assim, Thaís, quem é que pode, né, ter parto domiciliar? Para quem é o parto domiciliar? Não é para quem quer, né? Não é. Isso. Primeiro de tudo, precisa haver um interesse dessa mulher em parir em casa.
Então, quando ela chega pra gente, ela fala assim: olha, gente, eu tô pesquisando, eu tô lendo, eu tô estudando um pouco sobre isso, e eu queria entender, me aprofundar um pouco mais no assunto parto domiciliar. Mas eu tive aí uma prima, alguém da família, uma amiga que teve um parto domiciliar e eu queria entender e eu tenho interesse sobre isso. Então, nunca, jamais, nós enfermeiras obstetras, obstetrizes, né, ou as equipes que compõem esse cenário, vão chegar para a mulher e falar assim: oi, tudo bem? E aí, bora lá para casa? Tô a fim de um parto domiciliar, vamos lá? Né, como se fosse assim, né? Chamar para Uhum. um jantar, um almoço. Não, não é. Né? E as pessoas elas estão muito equivocadas quando o assunto é parto domiciliar planejado. Então, primeiro de tudo, precisa haver esse interesse, precisa fazer sentido para essa mulher. Depois de tudo isso, a gente vai trazer para ela um calhamaço de informações, estudos, diretrizes, normativas que regem o parto domiciliar. E aí, se essa mulher entender que faz sentido para ela, que é o que ela está buscando, ela vai passar por um perfil. Então, a gente vai fazer uma análise dessa mulher, entender se ela entra nos critérios de elegibilidade. Uhum. Então, para ela parir em casa, primeiro de tudo, ela precisa ser um baixo risco, ela precisa estar dentro dos critérios de elegibilidade, para então aí a gente poder iniciar um pré-natal. Ela vai passar pelo menos em 10 consultas de pré-natal com a gente. E não só isso, ao longo dessa gestação a gente pode contraindicar esse parto. Né? Uhum. Isso já aconteceu diversas vezes. Então as pessoas acham muitas vezes que a gente está sendo irresponsável, que a gente está sendo fora da lei. Não, pessoas, nós não estamos fora da lei. Nós estamos nos baseando em diretrizes, em evidências, em estudos robustos, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Não são vozes da nossa cabeça, né? Então essa mulher ela precisa estar em uma gravidez única, né? Precisa ser um bebê, ele precisa estar cefálico, essa mulher precisa estar saudável, essa gestação precisa permanecer toda, né, no baixo risco. E a gente, é importante lembrar que a gente não trabalha com um processo de critério vermelho, a gente trabalha sempre em critérios amarelos. O que isso quer dizer? Sempre sinais de alerta. Qualquer achado, gente, qualquer desvio da normalidade, a gente vai contraindicar. A Uhum. gente já teve, assim, tipo, ao longo desses anos, né, a gestação toda, a paciente estava bem, ela apresentou um pico hipertensivo, acabou, a gente contraindicou. Durante o trabalho de parto, ela fez 14/9 de pressão, a gente contraindicou. Essa mulher estava numa fase de latência, foi para o hospital fazer, sei lá, precisava, fazer uma cardiotoco. Foi identificado uma bradicardia, assim, ali, só uma desaceleração ali suficiente para a gente contraindicar o parto domiciliar. Né? Fez lá, a paciente, todos os exames de diabetes vieram normais. E aí essa mulher começou a ter ganho de peso, a gente começou a ver que esse bebê era grande, o ultrassom mostrava aí o bebê macrosômico, altura uterina, a gente vai contraindicar esse parto. Então é importante a gente entender que não é qualquer mulher que vai estar para um parto planejado domiciliar, né? Então sim, é seguro. As taxas, elas mostram para a gente não só essa questão da satisfação materna, né, mas os desfechos, né? Assistência 1 para 1. Eu não sei se todo mundo sabe que é uma assistência 1 para 1, então é uma enfermeira para uma mãe. Nós somos, enquanto o bebê não nasce, são 2 parteiras para uma mãe. Depois que o bebê nasce, então é uma parteira para a mãe e uma parteira para o bebê. Né? Então é importante a gente levar tudo isso em consideração. Em toda a minha carreira hospitalar, gente, olha que foram assim muitos 15 anos de carreira hospitalar e eu nunca vi assistência 1 para 1 no parto. Eu fui essa enfermeira que não conseguia fazer isso. Essa mulher fica lá muitas vezes largada, abandonada no quarto. Ninguém entra para ver essa mulher, para dar um suporte para ela, muito menos para checar foco. Aí você está na reta final da assistência, as pessoas não vão fazer checagem do foco intermitente, como deve ser feito. Né? Então, assim, tudo isso também aumenta o risco. Né? Sabe o que é interessante? Eu lembro quando eu fui para o meu primeiro parto domiciliar planejado, foi só para assistir. Eu não estava lá como uma profissional para conduzir. Eu fui só para ver como era, faz acho que uns 5 anos isso, mais ou menos. E aí a parteira vira para mim e fala assim: Thaís, quer ajudar a gente? O bebê já tinha nascido, tava tudo bem, tava em contato pele a pele. Ela calcula pra gente o IC. Aí eu, oi? Ela, o índice de choque. Aí eu, gente, eu nunca tinha visto na minha carreira de obstetrícia, e eu já estava na obstetrícia há muito tempo, ninguém faz o cálculo de índice de choque para uma mulher que acabou de ter bebê. E aí ela me ensinou ali na hora, eu falei assim, gente do céu. Então essa mulher, ela tá sendo o tempo todo monitorada, ela tá sendo vista, a gente não sai
Não é aquela coisa tipo, ela vai para recuperação, ela fica lá com uma pessoa só que está com mais 10 puérperas. A gente está só com ela, sobre ela, né, o tempo todo nas checagens vitais, a involução uterina, tudo isso a gente faz ali nesse momento do nascimento. Então, as taxas de infecção são muito menores, os desfechos são mais positivos, e a gente consegue comparar isso em países estruturados, tá? Que é tão seguro ou igual parir no hospital. Na Holanda, 20 a 30% das mulheres, elas têm os seus partos em casa. 30% das mulheres têm os seus partos em casa. Aqui a gente tem 98% dos partos são feitos nos hospitais. 57% deles são cesáreas. Ou seja, 2% desses partos são nascidos fora do hospital. Tem alguma conta que não está batendo aí, né? Então, como é que a gente pode culpar o parto domiciliar, né, de desfechos ruins? Se apenas 2% no Brasil nascem de parto domiciliar. Dá para contar quantas transferências a gente precisou fazer? Aliás, que eu me recorde, a gente fez uma transferência de uma mulher, uma situação que havia necessidade, mas era uma mulher que estava bem, estava tudo bem, mas a gente quis pecar pelo excesso, né, e transferir essa mulher no pós-parto por uma retenção placentária. A placenta saiu e ficou ali, a gente analisou, porque muitas vezes o profissional não vai olhar essa placenta para ver se ficou restos. E aí a gente analisou e viu que a placenta não estava completa. A gente viu que estava um sangramento aumentado, foi punção uma de cada lado, puncionei 2 acessos, a gente já iniciou um protocolo ali, né, para controle desse sangramento, a gente acionou o SAMU, nesse inteirinho a gente estabilizou essa mulher, mas o tempo todo, sinais vitais estáveis, no índice de choque, ela não mostrava para a gente um risco grave, mas a gente achou por bem transferir ela para o hospital. Né? Então, essa foi é a única história que eu tenho para contar de transferência. Todas as outras transferências ou contraindicações, ou elas foram por questões tipo, uma desproporção cefalopélvica. Um bebê que não descia, não rodava, a gente fez todo exercício e tal, né? E a gente, olha, de fato, vai transferir, né? Não teve ali uma progressão. Então, nenhumas foram por situações, sempre antes da emergência. E aí as pessoas, né, quando essas mulheres chegam nos hospitais, gente, é bem pesado, porque elas sofrem muita humilhação. Nossa, elas sofrem muita retaliação. Como a gente é irresponsável, onde já se viu, quantas vezes a gente já ouviu o paciente chegar pra gente e falar assim, elas pegam, a gente tem cartão de pré-natal, a gente faz todas as anotações dessa mulher. E aí eles falam assim, aí ó, pré-natal com quem? Com enfermeira, né? Como se de fato a gente não fizesse um trabalho, não tivesse capacidade técnica para assumir, né, questões com relação ao parto, até o pré-natal mesmo, né? E assim, sendo bem honesta, gente, olha, eu confio muito mais no nosso pré-natal do que muito colega por aí, tá? Você precisa ter na casa, assim, Como de que é a preparo. equipe? Então, na verdade, assim, é importante a gente trabalhar com 3 pilares, né? Pensando nas diretrizes, né, a gente segue muito é uma diretriz da Inglaterra, que a gente precisa de três grandes frentes. A primeira, que é o ambiente, né? A segunda, que é o plano de segurança, que seria uma possível transferência, né? E o terceiro, que seria os materiais necessários, né? Então, a gente precisa que essa família more em condições, assim, Dá pra fazer no minimamente, barraco, né? minimamente assim, estruturada, a água quente, corrente elétrica, uma casa limpa, Higiene. né? Então a gente precisa ter um ambiente limpo, né? A gente precisa de uma estrutura para a gente levar os nossos materiais, porque, gente, haja material. As pessoas acham que a gente vai para casa da mulher com um sonário e um par de luvas. Eu já via Mas não malas e é. malas de coisa. A gente leva 3 malas, pelo menos, e uma delas, gente, é muito grande. E a gente tem tudo dentro dessa mala. Então, a gente tem oxigênio, a gente tem aspirador, a gente tem um equipamento que aquece as compressas para esse bebê, a hora que esse bebê nascer, a gente aquecer esse bebê, né? A gente tem materiais de sutura, a gente tem materiais de emergência, a gente tem medicação, a gente tem função, acesso instrumental, a gente tem, nossa, balão para caso a gente precise passar por uma questão de uma hemorragia maciça, então a gente vai passar um balão. Então a gente, assim, tem tudo que vocês imaginarem, né? E aí, assim, não adianta nada também chegar na casa dessa mulher, essa mulher mora num sobrado, por exemplo. Aí a gente monta tudo lá embaixo, essa mulher vai ter o bebê lá em cima, no quarto de cima. Não, a gente precisa estar próximo dessa mulher, para qualquer situação eventual, a gente tá com os equipamentos ali para poder agir. Então a gente abre tudo, monta tudo, mesmo que a gente não vá usar.
Então, toda Uhum. essa estrutura é feita, né, é planejada com antecedência, né, para que o parto de fato se torne um processo seguro. E se é uma dúvida que eu tenho, e se a mãe mora muito longe de algum serviço de saúde? Vamos Então, não supor vai, aqui em Piracicaba, lá no sítio, lá não vai. tem que É. ter uma Esse é um distância, dos critérios de é? elegibilidade. Então, ela precisa estar próximo a um hospital e a gente geralmente fala de 20 a 30 minutos e a gente precisa saber a rota desse hospital. A gente tem 3 planos de hospital. Então, a gente tem o plano A, a gente tem o plano B e a gente tem o plano C, caso a gente precise de uma transferência, né? Então, se essa mulher, por exemplo, ela morar em São Pedro, ela não vai. Se ela morar em Serquilho, ela não vai ter bebê. Né? Se a nossa referência for, por exemplo, Piracicaba, né? Mas, por exemplo, essas cidades pequenas não têm UTI neonatal. Então, Sim. tipo, não dá, né? Então, ela precisa, no mínimo, morar próximo a uma estrutura, né? Para que a gente consiga fazer, caso haja uma necessidade, uma transferência rápida. Mas antes de pensar na transferência, a gente estabiliza essa mãe ou esse bebê, caso aconteça. Né? A gente não vai simplesmente enfiar no carro com essa Sai mulher numa correndo. hemorragia maciça e tipo, Sim. não, a gente vai funcionar essa mulher, a gente vai entrar com todos os protocolos emergenciais, né? Se for, por exemplo, uma distócia de ombro, a gente tem lá um bebê que ficou preso. A gente não vai pegar essa mulher, pegar ela de 4, enfiar dentro do carro e levar para o hospital. Não, a gente vai fazer as manobras de resgate, nós vamos fazer todo o protocolo que se faria dentro do hospital, né? Então, a gente não pode simplesmente sair com... E é engraçado que a gente precisa, engraçado não é, mas que a gente precisa estar muito bem treinado. Então, assim, gente, quando eu falo constantemente, não é, por exemplo, um treinamento uma vez a cada 2, 3 anos. A cada 2, 3 meses, eu estou relendo a literatura, eu estou revendo isso, né? Minha parceira de acompanhamento, que é a Polly, a gente senta, ela vai lá, senta, vem aqui em casa, a gente passa uma tarde só estudando sobre hemorragia pós-parto, estudando manobras de resgate, principalmente as questões que estão voltadas à emergência obstétrica. E que vou dizer para vocês, gente, com muita dor no coração, mas muitas vezes os profissionais do hospital não estão capacitados para conduzir uma emergência obstétrica. Quantas vezes eu já vi gente que não sabia fazer manobras de resgate em uma distância? Muitas vezes. E aí você machuca o bebê, você machuca a mãe, você acaba piorando muitas vezes esse quadro, porque daí vem o desespero, a gritaria, né? Aquela coisa. Eu vejo quantas vezes eu vou para o hospital, chego lá e tem um hospital que não sabe que existe um protocolo para hemorragia pós-parto. O bebê nasceu, a primeira coisa que você faz é 2 ampolas de ocitocina e M na coxa da mulher. Sim. Né? E aí você fica olhando e fala, gente, mas a pessoa não vai fazer o protocolo, né? Então, assim, e aí você fala, é mais arriscado para ir em casa, com tudo que a gente faz? Então, é importante todo mundo, assim, levar em consideração, se você não concorda, se não é a sua prática, cara, tá tudo bem, te respeito, é sobre isso, você me respeita, né? Mas eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer antes de falar qualquer coisa é estudar. Né? A gente precisa estudar, entender quais são os critérios, tudo que a gente passa dentro dos hospitais, né? Quantas vezes, isso é uma pergunta, uma das perguntas, né? Mas e se tiver uma emergência, né? O que vocês vão fazer? Pensa comigo, a gente já está ali com todo o material aberto dentro de casa, iniciando já as manobras e precisa se fazer para uma questão de emergência obstétrica. Muitas vezes no hospital, você está lá embaixo no setor que é o pré-parto. Aí eles vão dizer assim, precisamos ir para o centro cirúrgico agora. O centro cirúrgico está no 3. E aí, assim, para você chegar até o 3, primeiro você precisa ligar no centro cirúrgico, você precisa de vaga, você precisa de uma sala limpa para você conseguir entrar. Aí você precisa transferir essa mulher de um lugar para o outro, para subir no terceiro andar. Isso leva, em média, 20, 30 minutos para acontecer, gente. Muitas vezes. Ou quando não, quantas emergências chegou, não era acompanhamento da equipe, não era, gente, eu lá, enfermeira do plantão, chega uma mulher com um descolamento de placenta com feto vivo, por exemplo. Ai, precisa abrir ficha da mãe, porque se não tem ficha ela não existe, porque é prontuário eletrônico. Cara, quanto tempo você leva para conseguir uma medicação para entrar, para levar essa mulher para o centro obstétrico que fica no outro andar? Então as pessoas acham que o sinônimo de estar no hospital é segurança. E eu estou falando disso, não estou falando da incapacidade técnica da equipe muitas vezes. De estar acontecendo uma hemorragia iminente ali na sua cara e você não reconhecer. Você entendeu? Quantas vezes eu já vi paciente precisar ser transfundida e podia ter sido evitado esse procedimento se a gente tivesse agido ali na hora. Né? Então, às vezes. É muito legal você falar isso, porque até a ideia que todo mundo tem
é um parto domiciliar, acho que é o quê? Igual novela da Globo. Tá lá no meio do mato, Nossa, vai a parteira isso, com lençol branco, isso. a criança nasce, É, tá só os dois ali, depois ela sai para dar notícia, se for. Ninguém tem uma ideia do que realmente é. E eu achei Nossa, muito legal você ter mostrado isso, porque tira essa ideia de que é uma coisa primária, assim, não é primária, uma coisa primitiva, isso. despreparada, Uhum. sem recurso nenhum. E é o que você falou, às vezes até melhor do que quando tá lá no hospital e tem toda essa burocracia mesmo. Vai abrir a ficha, chama o maqueiro, chama não sei o quê, Exato. liga, espera a sala. Não, a sala tá terminando de limpar, espera, dá até mais tempo. Existe um médico que eu gosto muito, eu vou falar médico, viu, gente? Pra vocês não falarem que eu tô puxando sardinha para as enfermeiras obstétricas, tá? Mas o doutor Michael Odé, tem que falar, treinei para falar o nome dele, viu? Porque ele é um médico francês, renomadíssimo, entusiasta do parto. Ele começou com a revolução do parto humanizado na década de 60. Oi, crianças! Aqui nós começamos nos anos 2000 Quando e todo ainda mundo estamos nasce em casa, todo mundo nasce isso, em casa. isso, e a gente está engatinhando ainda. E ele já trazia uma prática, né? E ele falava assim: a mulher ela precisa ser tratada como um ser individual. O lugar do parto tem que ser intimista. Gente, o que é um lugar íntimo para você? Pois Ué, Casa. é a minha casa, né? E ele estava falando do hospital, ele estava falando do hospital, mas que lá no hospital tinha que ser um lugar íntimo, como se fosse a casa dela, né? Ele foi o primeiro médico a instituir banheira na década de 60 nos partos para ajudar no controle da dor. Gente, quando é que aqui foi um custo muito grande ter uma banheira aqui, né? Mas porque a gente sabe o quanto a água quente pode ajudar essa mulher, Foi né? legal, eu consegui, graças a Deus. Né? O que a gente vai promover durante o nascimento e como isso vai impactar na saúde dessa criança com relação a doenças como obesidade, diabetes, problemas respiratórios e até socioemocional, que é uma coisa que a gente vem falando muito sobre isso, né, Renata? Esse desenvolvimento socioemocional que ninguém olha para isso, né? Que é o que a gente vai se tornar lá na frente. E a gente, como agente, né, agente transformador, a gente é que dirige isso, a gente é que leva, né? A mulher, isso eu friso tanto isso no pré-natal, ela não tem obrigação de saber as coisas. Ela não tem. Apesar de a gente ter acesso a tudo, apesar que tem cuidado, né? Porque o Google também é um oráculo, mas é um câncer, né? Mas a gente, quanto profissional, a gente tem a obrigação de trazer acesso à informação. E isso, gente, é libertador. Né? Isso muda todo um contexto, traz a confiança, ameniza o medo, né? Muda todo o cenário da assistência quando o assunto é parto, né? O trabalho de parto, parto em si. Tá, vamos terminar. Se eu queria que você deixasse assim uma mensagem, se você pudesse conversar com as futuras mamães, quem está tentando engravidar, o que você gostaria de dizer para essa mãe, para essa futura mãe, ou para essa gestante que já está no processo, assim? Olha, antes de falar para a tentante ou para a gestante, eu queria pedir perdão para todas as mães que tiveram seus filhos e não foram respeitadas, não foram vistas, não foram ouvidas, não foram validadas, né? Porque o que mais chega para mim no consultório são mães com histórias trágicas de nascimento, com traumas muito pesados e muitas vezes não ressignificados por conta de processos que sofreram, de violência que sofreram, não só física, mas moral, né? Como mulher. E isso não se resume só às mulheres que eu atendo na atualidade, mas as nossas ancestrais, né? Eu falo muito isso. A minha mãe, ela sempre enche o coração dela quando ela fala, tá, eu não tive isso há 40 anos atrás. Eu não tive uma enfermeira, toda vez que eu posto que eu tô indo pro parto, né? Ela fala, filha, Deus te abençoe. E ela fala, nossa, se a mãe tivesse tido uma enfermeira que pudesse me ajudar com a amamentação, com o parto, eu não sabia, minha bolsa rompeu, eu cheguei lá, e o médico disse, não tenho dilatação, então vamos para cesárea.
Então, e ela sente até uma culpa de não ter tido a experiência do parto, de não ter tido uma amamentação mais fluida, ou de ter acontecido de fato uma amamentação eficaz, né? Então, eu gostaria que todas essas mulheres, assim, como profissional, eu venho aqui pedir perdão para vocês. Vocês não têm responsabilidade, né, pelas experiências que vocês viveram. Isso é uma história assim muito recorrente, né, das nossas mães, das Nossa, nossas avós, Sim, sim. mas eu ainda vejo, escuto muito essa história com É, pessoas da minha idade, isso, sabe? exato. Ainda eu ia falar, assim, nessa isso aconteceu e atualidade, continua. isso aconteceu hoje, está acontecendo agora, isso aconteceu ontem e ainda, infelizmente, isso É, vai acontecer. Né? Então, para essas mães, eu gostaria que vocês nos perdoassem enquanto profissionais. E para as mães, né, para as tentantes, né, para as gestantes, né, eu acho que, assim, acima de tudo, tem uma enfermeira. Mentira, tô brincando. Mas Mentira. tem, gente. É É, mentira, mas é é verdade. mentira, mas é verdade. Não importa a via de Busquem, parto, acho que é busquem, né? importante, né? Eu acho que assim, é. a informação, né? Mas não só a informação, depende, gente. Tem tantos lugares que trazem tantas informações. Hoje todo mundo é dono da verdade, todo mundo sabe um pouco, todo mundo é o melhor, né? Os juízes do Instagram. Mas você ter uma equipe de parto, com certeza vai ajudar, vai blindar você com as informações atualizadas, corretas, né, do que de fato a gente tem, né, para assistência. Então, a premissa do nosso acompanhamento é a segurança. E muitas vezes pessoas vão falar assim para mim: nossa, Thaís, mas é um investimento, né? E que muitas vezes eu não tenho acesso. De fato, tem muita gente que não tem acesso, que não tem condições de ter uma equipe de parto, de contratar uma enfermeira obstetra. Mas existem situações também que estão atreladas ao planejamento. Então eu digo para vocês, assim como a gente vai se formar na faculdade, você planeja pagar a formatura, meu Deus, que suave da formatura, nossa, muitos anos pagando, né, o seu casamento, então todo mundo planeja o casamento, a festa, os convidados, todo mundo planeja, né, a formatura, todo mundo planeja um evento, todo mundo planeja, mas quando chega na gravidez é algo que a gente parece que não precisa. E a É. gente foca muito em coisas que não vão ser úteis. Então você vai lá para Miami, gente, não estou condenando quem vai para Miami para Macro Baby, viu? Pode ir, se quiser trazer um presente para Olha mim, vou só, ficar feliz. eu também Mas às quero. vezes essas mulheres vão gastar rios de dinheiro com enxoval e um terço daquilo elas não vão usar, né? E aí no fim das contas elas vão sofrer violência obstétrica, elas vão ter partos que não foram desejados. E aí eu falo, o que é melhor? Às vezes você ter um enxoval mais simples, mais em conta, mas investir naquilo realmente que importa, do que realmente importa. Então fica escolhendo hospital pela hotelaria, escolhe, paga o Nossa, Márcia falou hospital que tem isso, hotelaria, isso, mas Que vai fazer oferece diferença. champanhe, que tem sala para as É, convidadas. isso, Tudo bobagem. nossa, não vai fazer a menor não faz a diferença. menor diferença, né? A gente tem várias artistas que tiveram partos em lugares super renomados, né, do Brasil, de São Paulo, inclusive. Não vou citar nome porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas que sofreram violência obstétrica, né? Então, assim, você, por exemplo, ter uma equipe, investir numa equipe, e mesmo que seja algo mais simples, né, no seu enxoval, que sejam coisas úteis, coisas que você vai usar de verdade. E uma coisa, gente, não é porque elas estão aqui que eu vou falar, isso eu falo para toda gestante. Invistam num pediatra particular. Cara, eu sei que é difícil, né? Pediatras do convênio precisam dar conta, muito atendimento. Mas, gente, investir num pediatra é tão importante quanto investir na enfermeira. Porque a gente vem construindo, vem trazendo informações sobre a amamentação, os cuidados, a puericultura, todo esse processo. E aí você, quando chega lá, tá no auge do puerpério, você vai passar com um pediatra. Você entra com mais dúvida que entrou. Sua consulta dura 5 minutos. E aí o seu bebê perdeu peso, perdeu 5% do peso, então já Tá tem que entrar amarelo. com fórmula, já tá amarelo. Precisa colher exames. Isso, aí a criança chora, então porque a criança é safada, sem vergonha ordinária, e não pode carregar, e não pode fazer nada. Então, se você ter um pediatra que você possa confiar e conhecer esse pediatra antes, né, do seu bebê nascer e saber que essa pessoa vai estar lá para te receber, para te acolher, gente, te eleva para um outro patamar. E assim, com certeza, eu acho que o mais importante de tudo é a informação. A informação, ela te tira de um lugar, te eleva para um outro nível, né, e te faz fazer boas escolhas. Então, a minha obrigação é trazer informação e a sua é escolher. Para você fazer boas escolhas e para você ser a protagonista da sua história, você precisa ter acesso a elas. E aí a escolha está com você. E você frisou muito isso. O consentimento, gente, ele é algo que a gente precisa levar em consideração.
E é isso, gente. Contratem a enfermeira obstetra. Tamo Gente, junto. vocês perceberam que a Thaís é muito especial, né, gente? Arrasou. Queria agradecer. Agora a gente está num lugar que também é muito especial, né? Quer Eu contar um adoro pouquinho aqui. sobre Monte Alegre? Ah, na verdade, assim, se for questões históricas, eu posso deixar falhar, né? Mas, para mim, o Monte Alegre é muito especial, assim, por diversas razões. Eu gosto muito de vir passear aqui. E por que eu fiquei pensando, falei, e agora? Que lugar que eu vou escolher de Pira, né? Por que que eu escolhi vir aqui no Monte Alegre? E tem um sentido, né? Há 6 anos atrás, estava no auge do Covid, onde estava todo mundo, assim, adoecendo, os colegas, né, morrendo, ninguém sabia nada, não tinha vacina, a gente estava assim, sem com pouquíssimas instruções. Eu estava afastada já há 22 dias, né, com Covid, e eu vim aqui no Monte Alegre, né, eu estava de máscara, eu vim aqui no Monte Alegre, não tinha ninguém, e eu comecei a pensar muito assim na minha vida. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo? Eu só tô sobrevivendo, eu tô trabalhando e eu não tô conseguindo construir de fato o que eu gostaria. E aí eu comecei a conversar com Deus e eu falei assim, Deus, se você me der mais uma chance, se eu sair dessa, eu vou fazer diferente. E foi aqui, nessa avenida aqui de baixo, eu falei isso. E eu saí dessa, e aí a hora que Estamos eu aí. voltei, né, para o hospital, fiz uma carta, comprei uma bicicleta e saí, pedi a conta e hoje eu tô Isso aqui aí. atendendo. Olha que Olha, gente, lugar estamos. incrível. Então a gente está aqui no Monte Alegre. É um bairro, né, aqui em Piracicaba, que né, tem um engenho e tem as ruínas ali, né? Não sei se dá pra ver aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Aí todos os restaurantes da rua são meio que voltados para essas ruínas e é muito bonito, principalmente à noite. Eles iluminam as ruínas, fica um lugar bem aconchegante. Fica até meio friozinho. Piracicaba não é, né? Fica bem gostoso. Porque é bem arborizado, fica muito legal. Olha que lugar incrível que a gente mora, né, gente? Privilégio. Nossa, a gente é muito privilegiada. Piracicaba, É. a gente é uma cidade incrível. Demais. Ó, olha que legal. E aqui ficam os restaurantes todos. Nossa, bons restaurantes, viu? Uma dica boa aí. Bons restaurantes. Caríssimo, mas muito bom. Eu ia falar, por enquanto a gente não vai citar nomes, porque a gente não está sendo patrocinada. Mas a partir do momento que isso Mas acontecer, isso vai chegar, nossa né? hora vai chegar. Aguarde. Nos próximos eles vão pagar almoço no final. É isso, gente. Queria agradecer vocês, a audiência. Sigam a gente, assistam nossos vídeos. Você viu que o nível é alto aqui, né? Isso. Tá bom? Mandei Quer se ideias. gente, Mandem obrigada. ideias, Me exato. O sigam que lá mais? nas redes sociais. Siga a Sigam. gente Estou à também. disposição, querem bater um papo. Gente, eu sou boa de prosa, eu gosto de falar. Tem que Percebemos. segurar, porque senão Gostamos. eu gosto de conversar. Bom Igual demais. mineira. Obrigada, tá? Gente, obrigada, viu? Beijo. Beijo. Tchau.